Ai. Lorena Jardim Marques, tem 44 anos, qual seria o ideal de testosterona? Lorena, você sabe que essa pergunta é de $1 milhão, porque todo mundo fica falando pra mulher, sua testosterona tá baixa, eu vou te dar testosterona. Isso não é indicação de uso de testosterona, tá? Não existe uma quantidade que você tem que ter de testosterona, tá? Não existe. O que existe é o normal de testosterona. A mulher, ela tem lá entre seus 20 e 80 nanogramas por decilitro de testosterona na fase lútea, ou seja, na fase de maior índice de hormônio da fase do ciclo ovariano da mulher. É assim que funciona, tá? Agora, o teste de testosterona não é feito para aquilo que é a sensibilidade da produção de testosterona na mulher. Por isso que também é difícil falar, né? É um teste que não é para mulher e que você está tentando avaliar um hormônio num organismo feminino que não tem muita segurança para você avaliar a precisão disso, tá? O que eu posso te falar é o seguinte, se o seu estradiol tá bom, obrigatoriamente sua testosterona não tá boa. Por que funciona assim? Porque a mulher, ela não produz estradiol, ela produz testosterona no ovário, numa área chamada teca, e é transformado em estradiol numa outra área do ovário chamada glomerulosa, por ação da aromatase mais o FSH, tá? Então, quando isso acontece, a gente sabe, quando você tem um estradiol bom, a gente sabe que a sua testosterona é boa e tá no lugar certo, no seu ovário. Porque você ficar medindo testosterona sérica, o que quer dizer? Quer dizer que você vai androgenizar. Então, você fala assim, mas e se eu usar uma testosterona para uma testosterona gel e ficar com uma testosterona de 40? Aí o problema é o valor de referência sua. Imagina que você tinha uma testosterona de 20, tá? E você passa por uma de 40, por mais que esteja no normal, você está trabalhando com o dobro de testosterona que você deveria ter. E aí já vai começar a sinal, vai começar a alteração no cabelo, vai começar a alteração na voz, vai começar a alteração na face, vai começar a alteração na distribuição de gordura no seu corpo, você vai aumentar a gordura de tronco, vai diminuir a gordura de quadril e glúteo, que não é legal, porque você vai ficar com uma sensação de umas pernas de um moleque de 15 anos, adolescente, na fase pré-púbere. Então, não vá por isso, não existe exame ou determinação do que deveria ser a testosterona para a mulher, tá? Muita gente fala isso é errado, tá? Isso é muito errado. Pelo menos o que a gente acompanha do que é Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia, Sociedade Brasileira do Climatério, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, tá? Essas sociedades que cuidam há décadas, né? Porque sempre tem o pessoal com uma fisiologia super nova, né? Agora é assim, agora não é. A gente estuda isso há muitos anos, acompanha pacientes há muitos anos. Todos eles falam a mesma coisa, tá? E aí você fala, isso é retrógrado. Não. Por exemplo, quando você vai ver o que é a recomendação para síndrome do desejo do hipodesejo sexual, tá? Então, quando a mulher ela tem uma alteração de libido, uma das coisas que é feita, tá? Ou do desejo sexual hipoativo, né? Essa que é o nome da síndrome. Síndrome do desejo sexual hipoativo, tá? Quem segue as recomendações dessas 3 sociedades médicas que eu te falei, não precisa nem pedir exame de sangue para a mulher. Ele está autorizado a prescrever um gel de testosterona de uma dose baixa, tá? Aliás, a dose é adequada para isso, né? É que é baixa quando eu vejo o que o pessoal anda chegando no meu consultório trazendo receita. Eu falei, opa, minha filha, você está querendo fazer o bigode semana que vem? É isso? Né? Então, com essa dose adequada durante 6 meses. A questão é que se a mulher não tiver melhora do que são esses sintomas, o sintoma dessa síndrome do desejo sexual hipoativo, tá? Aí você corta a testosterona. Você não precisa pedir exame, você dá clinicamente. E você tem que fazer o quê? A avaliação clínica. Não adianta você olhar para uma pessoa que tem problema e falar assim, olha só, a testosterona está normal. Se ela tem um problema, não interessa se está normal ou se não está. Você tem que resolver o problema, tá? Então, cuidado, né, com essa história de testosterona normal, Lorena. As coisas não são assim. E também não é para você começar a estradiol hoje, tá? Por que não é para você começar a estradiol hoje? Precisa ver quando que você mediu, tá? A gente tem 2 fases de avaliação do estradiol na mulher. A fase do nadir e a fase do pico, do ápice, tá? Quando que a gente mede isso? A fase do nadir, que é a fase mais baixa de estradiol, a gente mede no 4º dia do ciclo menstrual, ou seja, 4º dia de sangramento. Normalmente, a gente mede nesse dia por quê? Porque se ele tiver alto nesse dia, está errado. Então a gente está perto de diagnósticos como endometriose, síndrome de ovário policístico.
E a gente mede o estradiol de novo no 22º dia do ciclo menstrual. Por quê? Se ele estiver baixo, aí tá errado. Aí a gente está falando, às vezes, até de uma falência ovariana precoce, tá? Então, essas coisas são importantes. Não são diagnósticos simples, são diagnósticos complicados, o tratamento é complicado, existe, só que isso tem que ser feito por um médico e, de preferência, um médico especialista nisso. Recomendo um endocrinologista, um ginecologista que trabalhe com ginecoendócrino, tá? Isso daí é o melhor para você, coração.